Bom dia! Para começar a semana, a nossa live. Eu tenho feito um propósito comigo de segunda-feiras. Bom dia, Val! As segundas-feiras está aqui com vocês para a gente compartilhar algo, né? Nesse intuito de compartilhar mesmo. Isso me faz bem e com certeza agrega, né? A gente não tá por acaso onde a gente tá. E a minha pergunta para vocês é se você acredita no acaso. Se você acredita que as coisas acontecem por acaso, ou você acredita que tem um propósito para as coisas acontecerem. Gostaria que vocês me respondessem aqui. Acaso, né? Se as coisas acontecem ao léu. Ah, aconteceu. Ah. Ou então, propósito. Tudo tem um propósito. Acaso ou propósito? Bom dia, bom dia. Tô lendo um livro aqui, quero compartilhar algo com vocês. Propósito. Se é acidente de percurso ou se tem um propósito. Sim. Ana Flávia. Acho que escolhemos os caminhos. Esse é um papo bem que dá pra gente conversar bastante. E claro, não existe dono da verdade, né? Mas existe aquilo que o caminho que a gente segue. E é o nosso coração que escolhe o caminho que a gente segue, aquilo que a gente escolhe tomar como crença, né? Mas para sair do vitimismo, para assumir o poder da nossa própria vida, é inevitável a gente tomar a crença do propósito, que as coisas não acontecem por acaso, que tem um propósito para tudo que chega na nossa vida. Tudo que chega, tudo que sai, tem um propósito. E isso fica mais fácil, né? Fica mais fácil a gente compreender tudo isso quando a gente conhece como o inconsciente funciona. Então, alguém que não tem o mínimo contato ou estudo sobre o inconsciente acha que é por acaso que as coisas acontecem por acaso. Assim como muitas pessoas acreditam que elas são livres para escolher completamente o destino delas. Mas basta a gente viver um pouquinho para a gente perceber que a gente não é tão livre assim para escolher o nosso destino. Porque tem coisas que moram dentro de nós, memórias que atuam dentro de nós, tem um passado dentro de nós, que muitas vezes nubla a nossa visão e faz a gente fazer escolhas. Atrair, projetar, transferir questões que moram dentro de nós aqui fora na realidade física. Então, a realidade física, ela é espelho da realidade interior. E se a gente quer mudar algo fora, a gente precisa começar como? Dentro de nós. E não que só existe uma mudança de dentro para fora. Eu também acredito na mudança de fora para dentro. Às vezes você começa a mudar algo, sei lá, limpar um guarda-roupa, organizar as coisas e as coisas dentro de você vão se organizando também. Mas é preciso ter consciência. Então, essa ideia de que as coisas acontecem por acidente de percurso, ela acaba nos levando ao vitimismo. Pelo menos em algum momento. Ah, isso não deveria ter acontecido. Ah, isso está errado. Ah, mas e se? E aí a gente perde todo o nosso poder, os aprendizados que devem vir com a experiência,
Porque a gente ainda tá ali resistindo, lutando com a experiência, ou seja, ainda não aceito a experiência, porque uma parte dentro de mim, o meu ego, acha que essa experiência não é pra mim, que ela não é boa pra mim. Mas a experiência, seja ela qual for que tenha chegado na nossa vida, ela é boa pra nós. A gente só precisa considerar que tem o ego, né, que tem uma consciência menos evoluída dentro de nós, e a alma. Vamos fazer essas duas divisões, tá? Senão a gente complica muito. E aí, a questão é, quem eu quero servir na minha vida? Quem eu quero servir? A qual Deus? O Deus do ego ou o Deus da alma? Então eu preciso observar qual caminho eu quero seguir. Através das minhas escolhas, através das escolhas de como eu quero enxergar as minhas experiências. E como a gente escolhe enxergar as nossas experiências vai fazer total diferença na criação do nosso futuro. Como você está enxergando as suas experiências nesse momento está criando o seu amanhã. Ou seja, você está criando nesse momento o teu fracasso ou você está criando o seu sucesso. Então, o que você escolhe alimentar nesse momento dentro de você? Como você escolhe começar a tua semana? Porque sim, desafios vão ter. Tem na vida de todo mundo, vida de gente grande, vai ter. A questão é como eu escolho olhar para tudo isso. Isso tudo pode me exaurir, me vampirizar, ou isso pode ser parte da minha travessia para o aprendizado que eu tô tendo, para o meu florescimento, para onde eu tô chegando. Exato, criando sucesso. E a gente está criando o nosso sucesso ou o nosso fracasso o tempo todo. O nosso inconsciente, ele tá se comunicando com a gente o tempo todo. Só que, às vezes, a gente está tão alienada na nossa realidade que a gente não enxerga, a gente ainda fica apontando o dedo para o outro. Porque o outro fez isso comigo, porque isso não deveria ter acontecido. E a gente perde o nosso poder. Então, é muito comum a gente cair nessa ladainha da nossa mente. Porque todos nós temos uma consciência vitimista dentro de nós. Todo mundo tem. Faz parte lá da nossa criança. A questão é a tomada de consciência. Poxa, aqui tá um lado que tá se fazendo de vítima. E aí, a partir do processo de tomada de consciência, a gente pode virar a chavinha. Mas somente quem olha para a própria sombra consegue virar a chavinha. Porque se eu falo, não, eu não sou vítima, não, eu não sou, não tenho dentro de mim, eu também não posso mudar essa consciência quando ela aparecer para mim. Então, é sobre a gente despertar essa capacidade de se observar, de se observar por dentro, que eu tô sentindo, que eu tô pensando, que essa experiência despertou em mim. Ah, despertou raiva, beleza. Deixa eu olhar para essa raiva que eu tô sentindo. O que eu sinto é responsabilidade minha. Ah, despertou carência, despertou inferioridade, despertou rejeição. Deixa eu acolher, deixa eu ser gentil comigo. Porque não é sobre o outro, é sobre nós. As experiências estão mostrando algo sobre nós o tempo todo. E isso me faz lembrar de uma vez que eu fui consagrar ayahuasca. E aí eu tava lá com o terapeuta e meus cachorros estão fervendo aqui. E eu tava lá com o terapeuta e ele sempre ia de branco. E aí naquele dia ele resolveu vestir preto. Eu falei assim, Vinícius, sei lá, tem alguma coisa errada. E aí dentro do meu processo, onde eu fui trabalhar as minhas questões, eu tava trabalhando minha sombra, tava trabalhando meu lado não tão bonito assim, meu lado feio, né? Tava sendo
mostrado pra mim. E aí eu lembro que eu abri os olhos no processo, falei pra ele, agora entendi por que você veio de preto. Tipo, ele não sabia, ele veio, a gente deu risada. Mas assim, é o inconsciente que tava mostrando o tempo todo. É um exemplo que para as mentes mais racionais pode parecer bobo, mas se você prestar atenção nos detalhes, a vida tá se comunicando com você o tempo todo. Eu tenho um outro exemplo sobre esse processo onde a vida fala com a gente, né? Uma vez, acho que eu até já compartilhei isso aqui com alguns de vocês. Fui trabalhar e eu tava pensando negativo sobre alguma coisa. Tava falando, meu Deus, não sei o que lá. Eu tava lá, né? Conversando comigo mesma, mas de uma forma muito negativa. Aí eu cheguei na minha sala e fui abrir a janela e acabei machucando meu dedo. Acabei fechando lá a janela no meu dedo e machuquei. Na hora, me veio dois caminhos. O primeiro deles, xingar. Putz, né? E o segundo, obrigada, entendi. É isso que eu tô fazendo comigo, eu tô me machucando. Mas veio muito forte esse segundo pensamento, que é obrigada, entendi, eu tô me machucando. Então eu já vim me machucando. Então o fato de eu machucar o meu dedo só tava mostrando que eu antes estava me machucando, né? Me ferindo. Só que eu tava me ferindo internamente. Então o meu inconsciente deu um jeito de me mostrar que eu estava me ferindo. E naquela hora eu até me surpreendi. Eu falei, nossa, né? Tô bem consciente, bem presente no meu corpo para observar tudo isso. Então, é sobre isso, sobre a gente observar que nada acontece por acaso e a gente aprender a encontrar luz em todas as experiências, porque essa é a tarefa que nós temos que fazer. Encontrar luz em todas as experiências. Isso não quer dizer que a gente vai ser aquele fake namastê de falar, tá tudo bonitinho sempre. Não é isso, não é? Que eu nunca vou ficar triste, nunca vou chorar, nunca vou me irritar, nunca vou ficar... Não é sobre isso. Não é sobre ficar na máscara do espiritualizado e do bonzinho, não é sobre isso. Mas é sobre encontrar algo de bom mesmo, algo para você florescer, aprender dentro de cada experiência que te desafia. E esse é um grande teste para todos nós. E as experiências estão nos testando o tempo todo. E esses testes, conforme a gente vai passando por esses testes, o nosso nível de merecimento ele vai aumentando. Nosso nível de merecimento ele tá totalmente relacionado com a forma como a gente lida com a realidade, com a nossa postura interna, como eu vejo a realidade, como eu me posto diante da realidade, quais são as minhas ações diante da realidade. E aí o nosso nível de merecimento ele vai aumentando. Então, não é sobre ser perfeito. É sobre você estar consciente de si e fazer o melhor que você pode por si mesmo. O melhor que você pode diante daquilo que você está vivendo. O grande poder não se importa com a perfeição. Ele não se importa com as contradições. Mas ele se importa com a verdade. Bom dia, Rose, saudade de você. Então, o grande poder, ele se importa com a nossa verdade. E a verdade, ela não tá aqui, a verdade, ela tá aqui, no coração. Então, eu preciso ser verdadeira com aquilo que eu tô sentindo, né? Então, verdadeiro, quando eu falo, nossa, eu não consigo, sei lá, vou usar a palavra perdão. Dentro da sistêmica, a gente não usa essa palavra, mas eu vou usar aqui. Eu não consigo perdoar tal pessoa, mas estou fazendo os movimentos, né, para atingir esse propósito. Tô sendo sincera com um grande poder. Tô fazendo o melhor que eu posso nesse momento, mas ainda não consegui chegar lá. Então não é sobre eu falar, eu perdoei. Mas aqui dentro do meu coração ainda não tem reconciliação com a pessoa. Não, é sobre você ser sincero.
com o seu coração. Isso é muito nobre, né? A verdade. Então, só pode ser de verdade quem é de verdade consigo mesmo. Quem desistiu, já tá desistindo, né? Vamos colocar, já está desistindo como um processo de viver na mentira. E a mentira é se achar pequeno demais ou grande demais. Isso tudo é mentira que o nosso ego cria. Ser de verdade é ser aquilo que se é. E a gente só encontra quem a gente é aqui, se observando. Porque as memórias que a gente viveu, elas criam condicionamentos em nós que nos fazem se distanciar da nossa essência, da nossa verdade. A gente aprendeu que a gente, sei lá, tem que fazer cara de bonzinho quando a gente não, na verdade, tá sentindo outra coisa, então isso é uma máscara. A gente aprendeu que não vão nos amar se a gente for de tal jeito, ou se a gente fizer de outro jeito. E aí a gente cria uma máscara. A gente aprendeu que a gente tem que falar mal dos outros ou julgar os outros, porque a nossa família também faz, então a gente aprendeu a ser assim. E a gente aprendeu a ser tanta coisa que a gente não é, que a gente acha que a gente é, mas a gente só aprendeu. E a grande sacada dessa viagem, dessa jornada humana, é a gente se desfazer para encontrar quem nós somos. Porque a gente não é uma porrada de coisa que a gente acha que a gente é. Então é sobre a gente, ao longo do caminho, e percebendo quem a gente não é. Opa, aqui é a voz da minha mãe, aqui é a voz do meu pai, aqui é a voz de um professor que falou que se eu não ia aprender, aqui é a voz de não sei, aqui é a voz de alguém que falou que eu não ia conseguir, aqui é a voz... Então a gente precisa ir se desfazendo de tralhas que a gente carrega inconscientemente. Vou dar um exemplo, alguns meses, acho que foi ano passado. Teve um momento que eu tava me sentindo... eu despertei em mim um sentimento de incapacidade muito grande. Tava me sentindo incapaz, fraca. Extremamente à mercê dessa força dentro de mim, acreditando em alguns momentos que eu era aquilo. Eu falei assim, opa, tô consciente disso, deixa eu fazer alguma coisa. Aí quando eu fui olhar, terapeutizar mesmo, essa parte dentro de mim que tava se sentindo incapaz, fraca, eu toquei numa memória onde a minha mãe tava nascendo e a minha avó tava dando à luz a minha mãe, e minha avó olhou e falou assim, é uma menina, mulher só veio pra sofrer. Então, algo na minha experiência, pode ter sido até um sonho, foi gatilho para eu tocar aquela memória. Eu tinha consciência integralmente daquela memória? Não tinha, mas ela estava falando no meu corpo através de um sentimento de incapacidade, de fraqueza. E aí eu fui lá curar o feminino dentro de mim. Então, nós carregamos esse passado de memórias dentro de nós. E muitas vezes, inconscientemente, a gente está à mercê delas, por falta de autoobservação. E aí a gente vai acreditando que a gente é aquele sentimento de incapacidade, de fraqueza, de menos-valia, né? A gente vai acreditando que a gente é aquilo que a gente acha que a gente é, mas a gente não é, entendeu? E o convite é tomar consciência, aprender a ser curador de si mesmo. Essa é a grande jornada do ser humano. Curar a si mesmo. E curar a si mesmo nada mais é do que observar a sombra. Observar quem eu não sou dentro de mim. Acolher, resgatar essa memória. Falar, vem aqui, é algo do meu passado, vem aqui. Acolher. Então, acolher, por exemplo, nesse caso, acolher lá, dizer pra minha mãe, pra minha avó, sinto muito pela dor de vocês, né? Nesse exemplo que eu dei, sinto muito. Eu, por amor a vocês, tenho carregado essa dor do feminino. Mas agora escolho honrar vocês fazendo um pouquinho diferente.
né? Tomando um novo rumo por nós, acessando a minha essência, a minha verdade por nós. Eu trago vocês dentro de mim para experimentar um novo jeito de ser mulher. Então é sobre a gente se reconciliar com esse passado, acolher esse passado. Ao se apaziguar com o passado, a gente tem paz e recursos internos suficientes para ir para frente. Só que quem não olha para a própria sombra, ou seja, quem não olha para aquilo que desafia, não vai para frente. Porque aquilo que desafia fica sempre falando: oi, tô aqui, você não vai olhar pra mim? Pode ser um sentimento, pode ser uma dificuldade que se repete. Oi, tô aqui, você não vai olhar pra mim? Você não vai aprender comigo? Você não vai olhar pra mim? Você não vai me acolher? E aí, se a gente se nega a olhar pra nossa própria sombra, porque a gente acha que é pecado sentir o que a gente sente, porque a gente acha que é errado sentir o que a gente sente, porque a gente acha, sei lá. Se a gente nos pergunta, nossa, qual a finalidade disso dentro de mim? O que isso está querendo me mostrar? Esse sentimento, essa experiência, o que isso está querendo me mostrar? O que meu tem aí? Se a gente não se faz perguntas inteligentes, a gente não sai do lugar e aí a gente fica repetindo ciclos de uma vida medíocre, miserável, por falta de autoconhecimento, de autoconsciência. Então, somos nós que estamos criando a nossa vida o tempo todo. E a grande sacada é a autoobservação. O que essa experiência mostra pra mim. Obrigada pelo carinho, Vivi. Como ajudar uma pessoa que não gosta de comemorar as datas festivas por ter vivido muito tempo sozinho nessas datas e sofrido muito. Primeiro ponto da ajuda, então entramos nisso, tá? Vou falar rapidamente da ajuda. Existem leis, né? Para que a gente possa ajudar alguém. E o desconhecimento dessas leis faz a gente ser tragado pela negatividade do outro. Quando a gente quer ajudar alguém, né? E essa pessoa não quer ajuda, não funciona. Quando a pessoa não pediu a nossa ajuda, não funciona. Porque a alma da outra pessoa vai falar: mas eu não pedi sua ajuda, mas não faz sentido pra mim. O seu caminho não faz sentido pra mim. E talvez, tá? Dentro das ordens da ajuda, Vivi, o que você pode fazer é ser amorosa e dar passo a passo, com pequenos gestos de carinho, generosidade, reconhecendo que o outro pode estar homenageando experiências, pessoas, né? Através da solidão. E aí não tem o que a gente possa fazer. A gente pode, só com muita empatia, reconhecer, aceitar. E nessa aceitação, que na verdade se traduz como respeito, o outro pouco a pouco se sente visto. Olha, ela respeita a minha dor. Olha, ela tá aqui, ela respeita a minha dor, ela enxerga a minha dor. E pouco a pouco essa pessoa pode ir mudando. Tá? Mas quando você tenta forçar uma pessoa à mudança, não funciona. Agora, se a pessoa pede a sua ajuda, fala: olha, eu tô aqui, me sinto sozinho nessas datas, gostaria muito de ter a sua ajuda, você pode me ajudar? Aí é completamente diferente. Tá? Então, tem um livro do Bert Hellinger que chama Ordens da Ajuda. Então, pra gente ajudar, a gente precisa observar que muitas vezes o outro tá preso através da solidão, da tristeza. Há pessoas que se sentiram sozinhas e tristes dentro do sistema dele. E aí o que nós podemos fazer? Nada. A gente pode só respeitar e talvez através do respeito, da generosidade, a outra pessoa possa ir mudando pouco a pouco. Mas forçar uma pessoa à mudança é como tirar a borboleta do casulo, né? Enquanto ela ainda é uma lava. Beijo, tá? Obrigada pelo carinho. Quero fazer a medicina do cacau ainda com a Thaís. Bom. Então a gente vai aprendendo, né? Com cada experiência que se apresenta na nossa vida. E é sobre isso.
O caminho do aprendiz é o caminho da abertura. Da abertura aqui, ó. Porque muitas vezes aqui a nossa mente não vai gostar, o nosso ego não vai gostar daquilo que tá acontecendo. Mas essa força aqui trouxe a experiência. Então, o que essa experiência me mostra. E para obter essas respostas, a gente não consegue enquanto a gente tá com uma mente agitada, ansiosa. As respostas do inconsciente não vêm nessa frequência. Elas vêm quando a gente silencia e vai para dentro, respira. Quando a gente vai para solitude, que não é solidão. Quando a gente vai para dentro, quando a gente vai lá, ficar sozinho um pouquinho, se distancia um pouquinho do mundo e vai olhar para dentro. Isso é extremamente importante para a gente se nutrir, para a gente se reencontrar, se conectar com o nosso poder, né? É sobre o nosso propósito aqui. Nós temos um propósito individual, um propósito de crescimento coletivo e um propósito espiritual. E a gente só chega lá no espiritual se a gente for atravessando esses outros dois, que é um processo, né? Que é trilhar, aceitar trilhar o caminho de se desenvolver como indivíduo, como alma. Eu comigo. Aceitar trilhar o caminho do crescimento coletivo, eu e a minha família, porque a minha família está em mim, os meus pais, antepassados, tudo que eles viveram e sentiram está em mim e não por acaso, porque eu também tô nessa frequência espiritual, energética. Então, eu tenho uma lição aqui com o meu clã, né? De aprender, talvez dentro da minha família tenham repetições, então eu tenho a sagrada missão de caminhar e ir um pouquinho além, para ir saindo das repetições, para evoluir um pouquinho mais, porque cada vez que a gente evolui, o nosso clã evolui através de nós. E a gente quebra padrões, abençoando as próximas gerações para que elas possam se nutrir desses aprendizados e dessas curas. E um caminho de desenvolvimento espiritual, que é o que eu vim fazer, o que eu vim oferecer para a vida. E quem oferece algo para a vida de verdade? Quem fez um mínimo de movimento interno no caminho do desenvolvimento pessoal e coletivo. Porque senão a gente fica tão assoberbado com pesos psíquicos espirituais que a gente não consegue estar disponível para servir. Para servir a vida com o nosso melhor. Porque a gente vai sentir peso, a gente vai carregar uma vida, né, desgranhenta, como diria minha avó. Mas é sobre fazer o corre que a gente veio fazer. Pessoal e coletivo. Para que a gente possa realmente servir, que é onde a gente realmente assume o nosso poder e realmente a gente floresce com mais facilidade, com mais consciência, na verdade, né? Então, bom dia, Bruna. Como acalma a mente acelerada, penso 1000 coisas ao mesmo tempo. A respiração é um bom caminho. Sentar para respirar. Vou trazer exercícios de respiração para vocês, uma próxima, tá? A gente vai fazer, talvez a gente faça uma live sobre isso. Mas exercícios de respiração, no mínimo 5 minutos de respiração. Exercício físico ajuda, né? Dança, você encontrar a tua arte. A minha arte é cozinhar, é fazer crochê, sei lá. Às vezes tá ali em presença com seus filhos, isso tudo ajuda, tá? Então, é isso. Gente, vou fechar. Bora trabalhar, né? Segundou. Então, espero que essas chaves abram pelo menos uma porta aí no dia ou na semana de vocês, né? E a gente faz essa energia se mover, essa energia do servir, do compartilhar. Então é isso, a gente tá junto no processo. A gente se vê ao longo da semana. Beijo grande, obrigado pelo carinho. A gente se vê.